Irmãos, no domingo passado, nós estudamos um texto da Palavra de Deus que é mencionado em 3 evangelhos, os sinóticos. E eu entendi que precisaria ainda falar algo mais acerca desse texto, apenas utilizarei um outro evangelho, Marcos 8, 34 a 38. Claro que quando eu digo um outro evangelho, não é no conteúdo, é apenas quanto àquele que relata. Utilizamos Mateus no domingo, hoje eu quero utilizar Marcos capítulo 8, versos 34 a 38. Vamos em pé ler a palavra do Senhor? Marcos 8, 34 a 38. Diz assim a palavra do Senhor. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Podem sentar, irmãos. A palavra de Deus nos apresenta aparentes contradições. São apenas aparentes, não são contradições. São aparentes contradições porque confrontam aquilo que o homem comum costuma acreditar ser verdade. Irmãos, o mesmo Jesus que não nos propõe conformismo com esta vida, com a vida que levamos, é o Jesus que rejeita também o triunfalismo religioso, daquele que pensa que já alcançou o alvo de toda a vida cristã. Jesus, irmãos, promete estar conosco, e Ele já está conosco desde o dia em que fomos justificados e, portanto, salvos por Ele. Mas Ele nos lembra que ainda não deixamos este mundo. Nós ainda estamos neste mundo mau. Jesus, em sua palavra, assevera que Ele tem poder para curar moléstias, para sarar enfermos. Mas também diz que existe uma enfermidade que é muito mais preocupante, que é a enfermidade chamada pecado, e que causa sofrimento eterno, e nem sempre o homem deseja buscar nele poder para receber a cura dessa enfermidade. Jesus dá poder aos seus servos até para repreender o maligno, mas a mesma palavra de Deus nos mostra Jesus afirmando que a nossa maior alegria não é essa. A nossa maior alegria é aquilo que para o homem comum é abstrato. É a certeza de que o nosso nome está escrito no céu. Muitas vezes, irmãos, nós negamos a Cristo porque declaramos aceitação às coisas dessa vida. Nós deixamos de declarar amor a Cristo porque passamos a amar o mundo e o que nele há. Então, essas contradições nossas, irmãos, são confrontadas pela palavra de Deus. O título dessa breve meditação parece uma contradição, mas não é. É uma promessa do Senhor para o seu povo. Quem perde, ganha. É o que o texto bíblico está dizendo. Nós enfrentamos algumas perdas dessa vida porque nós ganhamos o amor de Cristo. E é o que está sendo dito aqui: você perde a vontade própria. Marcos 8, 34,
Jesus diz: se alguém quer me amar, e porque me ama, me seguirá, terá que negar a si mesmo, terá que assumir o sacrifício de me amar enquanto nega a si mesmo e a esse mundo. Com Cristo, você perde a aprovação do mundo. Veja no verso 35, quando a palavra de Deus diz: quem quer salvar a sua vida, a perderá. Salvar a vida aqui, irmãos, é o mesmo que falar de sucesso segundo os critérios do ser humano. Quem deseja tornar-se bem-sucedido segundo os critérios de aprovação desse mundo, perderá a sua vida. Porque, irmãos, sempre que alguém é aprovado pelo mundo mal, é reprovado pelo Deus Santo. Mas quem parece ter perdido a sua vida, porque é reprovado pelo homem mau, por causa de Cristo, do Evangelho, na verdade ganhará a vida, salvará a sua vida. Com Cristo, nós perdemos até a tranquilidade do viver. Diz a palavra de Deus que não há proveito em ganhar o mundo, isto é, alcançar sucesso, tranquilidade, aparentemente tranquilidade, bens, fama, prestígio, conforto. Não há vantagem em ganhar tudo isso e perder a alma. Que pode dar um homem em troca da sua alma? O que teria ele de mais valioso do que a sua alma, que é a sua vida espiritual, vida eterna? Quem ama a Cristo corre o risco até de perder a integridade física. Jesus carregou a cruz pesada, a cruz que era o madeiro do castigo mesmo. Quantos irmãos nossos, nesse momento, estão sofrendo castigos físicos em diversos cantos do mundo, porque eles amam a Jesus Cristo. Eles não estão dispostos a negar a Cristo, mesmo em meio a torturas. Quantos crentes em Jesus podem dizer que sentiram na pele o que é tomar a cruz de Cristo? Há muitos cristãos que enfrentam a perda da integridade física. O pastor Martin Luther King Jr., pastor batista, já falecido, claro, certa vez declarou o seguinte: se um homem não descobriu algo por que morrer, ele não está preparado para viver. Meu irmão, se em sua vida ainda você não pôde encontrar uma causa pela qual você daria a sua vida, você ainda não entendeu o valor da sua vida. Qual é o valor da sua vida? Um homem que não descobriu uma causa tão importante, mas tão importante que justificaria a sua morte, não está preparado para viver. Ele é escravo das futilidades. Ele espera as tendências do nosso tempo para saber o que fazer da vida dele. Ele vai ao buscador da internet para fazer perguntas triviais. Perguntas do tipo: como eu posso ser feliz? Você sabe disso? Uma das perguntas mais frequentes à inteligência artificial é essa: como posso ser feliz? Irmãos, isso nos humilha, isso nos rebaixa. Nós, seres humanos, criamos máquinas que são capazes de decifrar as palavras que mencionamos e são programadas para oferecer palavras em respostas a essas, friamente. Qualquer dúvida, procure o irmão Eliseu, ele vai explicar como é que isso acontece. E parece, Eliseu, que agora queremos nos relacionar com máquinas e perguntar à máquina: como posso ser feliz? O que fazer para ser feliz? Irmãos, eu me espantei ao ler sobre as 10 perguntas que os homens mais fazem ao buscador de internet. Não existe um apenas, existe um que é o mais popular, mas as pessoas estão clicando no ícone do microfone e perguntando à máquina: como posso ter propósito no viver? Saiba você que quem já perdeu o amor por esse mundo, o apego por si mesmo,
ganhou e ganhou muito. O que ele ganhou? Ganhou paz com Deus. Irmãos, esse mundo clama por paz. E vocês, servos de Deus, já sabem onde está a paz. Vocês desfrutam disso. Eu sou um de vocês, eu sou irmão de vocês, eu sou crente em Jesus. Eu sei, irmãos, o que é poder deitar todos os dias em paz com Deus. E ainda gozar daquela maravilhosa certeza. Se eu não puder acordar aqui, eu acordarei no reino que não tem fim. Moody certa vez declarou: Senhor, se a minha hora chegou, leve-me dessa cama para o trono. Essa é a visão do crente. Leve-me do leito de dor para o trono de glória. Quem disse que o crente é aterrorizado pela morte? A programação do Dia dos Mortos, o Halloween, para nós não significa mais que uma bobagem, uma grande bobagem desnecessária, que inclusive introduz um conteúdo que não é benéfico na cabecinha de nossas crianças. Quem disse que crente, irmãos, passa os dias amedrontado pela morte? Humildemente, nós podemos dizer que conhecemos aquele que venceu a morte. Então a morte, irmãos, não é para nós terror. Na verdade, eu conheço alguns crentes que até dizem para a morte: estou te aguardando, faça favor de não demorar, eu quero ver o meu Senhor. Meus irmãos, nós temos perdido muito daquilo que esse mundo valoriza, mas nós temos sido ganhadores do mais excelente presente que alguém pode encontrar: a vida eterna. Jesus diz: quem por amor de mim perde a sua vida, por causa do Evangelho, salvá-la-á. Nós ganhamos também integridade no viver. Podemos até perder a integridade física, mas alcançamos integridade no viver. Quando eu era embaixador do rei, uma vez por mês, nós saíamos de duplas em duplas, nas ruas, nos bairros em torno do prédio da igreja, distribuindo folhetos evangelísticos e convidando pessoas para o culto do domingo à noite. E então, numa tarde, eu e Gesiel, um amigo muito especial da adolescência, que era embaixador do rei junto comigo. Tínhamos 12 anos de idade, eu e Gesiel. Era a nossa dupla. Nós saímos da igreja depois de orarmos e fomos para uma rua que ficava 3 ou 4 quarteirões da igreja. Numa tarde de domingo, aquele calor moderado da Bahia de 42 graus na sombra. E então, irmãos, na primeira casa em que chegamos, nós tocamos na sirene, na campainha, e uma mulher saiu. Eu e Gesiel, 2 meninos crentes, dissemos: olha, nós queremos entregar à senhora um folheto sobre a Bíblia e lhe convidar para um culto. E ela então disse: vocês são crentes? Aí nós dois, cheios de entusiasmo: sim, nós somos crentes, membros aqui da Igreja Batista. Ela disse: só um momento. Pensávamos, irmãos, que ela voltaria com um suquinho de laranja, geladinho. Meus irmãos, ela voltou com um balde d'água e mirou em nós dois, jogou e disse: quem disse que eu gosto de crente? Vão embora daqui. Nós rimos, nos assustamos primeiramente, e isso, irmãos, não significou nenhuma crise para nós, nenhuma tristeza, apenas lamentamos a atitude indelicada, grosseira daquela mulher. Nós às vezes perdemos, irmãos, mas nós alcançamos aquilo que só em Cristo um homem sabe o que aproveita o homem obter sucesso à custa do seu caráter, obter a aprovação das pessoas à custa da prática do mal. Em Cristo, irmãos, nós fomos libertos da ditadura do pecado. Em Cristo, irmãos, nós fomos libertos da escravidão. Escravo não opina, escravo se submete, escravo não dialoga, escravo cumpre ordens. Calvino escreveu algo muito interessante acerca disso.
João Calvino escreveu que a mortificação da carne é a vivificação do espírito. Você perde o controle da carne, mas ganha vida vibrante no espírito. A vida com Cristo, irmãos, é um compromisso tão sério que, uma vez salvo por Ele, devemos segui-lo incondicionalmente em meio às perdas, com a certeza de que alcançamos, ganhamos muito. Quando alguém se envergonha de Cristo e da sua palavra, então perde a aprovação daquele que importa por toda a eternidade. O que Cristo dá, não encontraremos em outro lugar. Portanto, lembrem-se sempre, quem perde, e crentes perdem, ganha, e ganha muito por Cristo Jesus. Deus, pois, nos abençoe.